Olá, meu nome é Dora Rodrigues. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã, da cidade de Parnaíba. Estou na presidência da casa atualmente e coordeno alguns estudos da casa. Estudos do ESD, já coordenei, agora atualmente do EAD, estudos de mediunidade e das obras de André Luiz. E quero convidar você a nos acompanhar nesse singelo curso de passe que nós estamos colocando na plataforma do EAD, porque percebemos a necessidade de algumas casas espíritas da nossa região de estarem reciclando esses cursos, preparando novos trabalhadores. E aí nós pensamos em criar um estudo que pudesse ser compartilhado por pessoas que moram em cidades que não têm acesso a alguém que possa ir ministrar um curso, mas que os recursos da tecnologia estão aí disponíveis. Então, nós vamos conversar hoje sobre a fundamentação do passe, para que a gente possa iniciar a nossa conversa sobre o passe. Jesus nos disse no Evangelho: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E deixou muito claro: se não curaste, é porque não tivestes fé. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando a gente lê essa informação, essa fala de Jesus, a gente fica pensando: restituir a saúde aos doentes, eu tenho esse poder? E ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Essa fala de Jesus estaria direcionada apenas para os apóstolos daquela época ou para nós, os novos apóstolos do movimento? Restituir a saúde aos doentes, nós vamos ver ao longo da nossa fala, do estudo que Kardec e os Espíritos vão trazer, que em muitos casos é possível sim através do passe. Algumas necessidades são restabelecidas no campo da saúde a partir do passe. Ressuscitar os mortos, que mortos Jesus falava? Nós podemos pensar aqui nos mortos segundo a carne. Quantos de nós não estamos como que mortos, né? Quando estamos vivenciando um processo depressivo, um momento de tristeza, de desespero, chegamos na casa espírita qual mortos, ou muitas vezes nem vamos à casa espírita. Algum familiar, algum amigo é que busca o socorro através do auxílio na casa espírita, né? E a cura dos leprosos, a expulsão dos demônios, também são orientações de Jesus que nós temos que atentar, porque existe, e a literatura nos mostra, principalmente Manuel Filomeno de Miranda, em algumas obras, os casos da hanseníase, né, provocadas por um processo obsessivo, e que muitas vezes, através de uma terapia, de um tratamento, essas mazelas podem ser expulsas e curadas. A expulsão dos demônios, aqui a gente sabe perfeitamente que Jesus se referia aos espíritos que obsediam as criaturas, que também é possível ser realizada através de um trabalho do passe. E quando Jesus disse: se não curaste é porque não tivesses fé, nós já sabemos de antemão que precisamos ter fé no trabalho do passe se queremos obter bons resultados, e que nós podemos fazer muito mais do que o que nós estamos fazendo em nossas casas. Emmanuel, no livro Segue-me, traz uma orientação sobre o passe bem interessante. Ele nos diz: o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então, é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, físicas e psíquicas. E é uma operação de boa vontade, porque precisamos estar imbuídos de muita boa vontade para que a gente possa transferir, fazer essa transfusão dessa energia física e psíquica de tal forma que a gente possa causar um benefício naquele companheiro que chega à casa espírita em busca desse auxílio. E André Luiz nos fala do passe como sendo uma transfusão de energias alterando o campo celular. Nós podemos encontrar essa afirmativa dele no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17.
uma transfusão de energias. Nós sabemos o que é uma transfusão de sangue, e aqui um comparativo com a transfusão de energias, alterando o campo celular, que é o que na realidade acontece. Quando nós estamos diante de alguém e fazemos essa transfusão de energia, essa operação de boa vontade, como diz Emmanuel, doando físico e psiquicamente as energias que os nossos irmãos necessitam, muitas vezes, muitos deles já saem dali se sentindo bem melhor. Já ocorre essa alteração no campo celular do nosso irmão. E Kardec também nos diz: a cura se opera pela ação magnética, mediante a substituição de uma molécula doente no perispírito por uma molécula sã. Então, quando nós estamos passando por alguma necessidade física ou psíquica, na realidade nós não estamos sadios. E aí, nesse trabalho da doação magnética, Kardec nos afirma: a cura vai se operar através dessa ação, porque vai substituir uma molécula doente no perispírito por uma molécula sã. Isso a gente nem vê, a gente nem percebe o processo que se dá, mas magneticamente essa ação faz essa substituição. E essa molécula sã se desloca para dar espaço. Aliás, essa molécula doente se desloca para dar espaço a uma molécula sã no perispírito. E é claro que isso se reflete no corpo físico, na saúde do corpo físico. Kardec continua a nos dizer na Gênese, capítulo 14: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Então, é muito mais comum do que a gente possa imaginar operar essas curas através do passe. E ele afirma: pode desenvolver-se por meio do exercício. Aqueles de nós que achamos que não temos nenhuma faculdade de cura, que não temos nenhuma capacidade para estar aplicando o passe, precisamos nos exercitar. Porque por meio do exercício nós podemos desenvolver essa capacidade e curar até alguém que esteja precisando dessa doação dessas energias. E ele afirma: há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Quantas pessoas nós conhecemos, e aí a gente lembra as nossas amigas rezadeiras, pessoas simples, com um poder tão grande de cura, que a gente sabe que se chega com uma criança, se chega com um adulto, numa situação de total desequilíbrio orgânico, onde muitas vezes o quebranto, como a gente chama, ou outras situações, e a partir daquela prece, a partir daquela energia que é lançada por aquele nosso irmão, a pessoa se recompõe imediatamente, como se nunca tivesse nenhum sintoma daquele com o qual chegou até aquela casa. Já acompanhei muitos casos dessa natureza e muitos de vocês também vão ter experiências nesse campo, já tiveram. Então, é apenas por meio da imposição das mãos. A gente não vê ali a pessoa se utilizar de nenhum outro recurso que não seja exclusivamente a imposição das mãos, o ato da vontade, claro, acrescido da prece, como já nós iremos. Em Missionários da Luz, no capítulo 19, nós vemos aqui o André Luiz nos informando. Muitos, quer dizer, não são poucos, aguardam a mediunidade de cura como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Ah, mas eu não tenho mediunidade, eu não tenho energia para curar ninguém. E fica esperando que isso aconteça em sua vida e que de repente surja uma mediunidade extraordinária de cura para trabalhar. Quando a gente poderia começar. Quando ele nos fala que é um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso do começo, isso quer dizer que se nós queremos ajudar, se nós queremos servir, nós devemos começar
para que a partir daí a gente possa ter o reforço da espiritualidade, a gente possa ter a ajuda que a gente necessita para se tornar esse servidor do bem com capacidade de curar até os nossos semelhantes. Na obra Libertação, no capítulo 15, André Luiz nos traz a seguinte informação: nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Isso quer dizer o quê? Que os espíritos trabalham incessantemente e produzem satisfatoriamente, como eles estão dizendo aqui. Agora, poderiam beneficiar muito mais. A colheita de bênçãos seria bem maior se houvesse confiança no bem e houvesse ideal de servir por parte de todos nós. E aí sim, haveria, com certeza, muito mais colheita de bênçãos. Como ele disse, se o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos companheiros do plano físico. Então, nosso ideal de servir ainda está mínimo. Nós não estamos buscando servir, não estamos nos colocando à disposição do trabalho. E a espiritualidade vai realizando a parte dela, porque ela não vai deixar de fazer o amparo, a assistência aos necessitados. Mas imaginemos, se houvesse a nossa colaboração, o quanto o trabalho não se dilataria. E ainda em Missionários da Luz, no capítulo 19, André Luiz nos informa: os auxiliares magnéticos transitam em toda parte onde existam solicitações de fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então a gente não percebe, mas as nossas casas, elas estão repletas de entidades trabalhando, servindo, distribuindo socorro divino. E não é só nas nossas casas, é em qualquer local, como bem claro coloca André Luiz, onde vive o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Muitas vezes até dentro das nossas casas a gente pode aplicar um passe, a gente pode receber essa assistência da espiritualidade, se a gente se dispuser, se a gente se colocar a serviço, se a gente tiver essa fé sincera, o socorro divino vai estar ali. Então, esses auxiliares magnéticos que se responsabilizam por essa transmissão dessas energias, eles estão em toda parte, em qualquer lugar onde existe uma solicitação de fé sincera. Isso pode ser no hospital, pode ser até no meio da rua. Se alguém está precisando, sempre tem alguém no socorro. Sempre os nossos irmãos estão ali para, em nome dessa solicitação sincera, distribuir o socorro divino. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Quando a gente ouve isso, ou quando a gente lê isso na obra Missionários da Luz, no capítulo 19, a gente precisa entender que André Luiz se refere aqui ao missionário do auxílio magnético que se encontra na esfera espiritual. Ele necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes e alta compreensão da vida, e também fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Se isso aqui fosse destinado para a gente estava fora do trabalho. Nós não temos todos esses elementos reunidos. Mas ele deixa claro que lá, esses auxiliares magnéticos, os missionários do auxílio magnético, eles precisam disso. Seria ideal que a gente também tivesse, que é como ele diz aqui, na crosta, ou aqui em nossa esfera. Então, se a gente tivesse esse equilíbrio, com certeza seria muito bom. Mas deixa claro, semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir.
Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Então, os missionários do auxílio magnético do mundo espiritual não podem fugir, são exigências às quais eles não podem de maneira nenhuma fugir. Agora, nós aqui na Terra, muitas vezes só a nossa boa vontade sincera já supre algumas deficiências. Claro que isso não quer dizer que a gente diz, então pronto, se eu tiver boa vontade, mas vamos ter cuidado com essa nossa boa vontade. O que é ter boa vontade? O Divaldo até comenta com relação a isso, que diz que não existe nada pior do que um absurdo de pessoas de boa vontade dentro de uma cozinha, mas sem saber cozinhar. Então, ter muito boa vontade sem saber o que nós estamos fazendo não justifica para o trabalhador que quer realizar um trabalho sério, organizado no campo do bem. E aí André Luiz complementa dizendo que esse equilíbrio existe, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano. Então, se não fosse os benfeitores que se encontram na esfera espiritual, serem esses seres providos de todas essas qualidades para nos auxiliar, a gente não tinha condição de ajudar. Então, muitas vezes, só com a boa vontade a gente ajuda em virtude dessa assistência que os benfeitores espirituais nos dão no momento em que nós estamos socorrendo alguém nessa operação de boa vontade a serviço dos nossos irmãos. Um sistema nervoso esgotado, mágoa excessiva, inquietude obsidente, paixão desvairada são barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, vamos ter muito cuidado, nos observar para saber se nós estamos enquadrados aqui nessa situação. Estamos com o sistema nervoso esgotado, uma mágoa excessiva, uma inquietude obsidente, uma paixão desvairada? Vamos tomar o passe, vamos nos reequilibrar, vamos fazer a nossa prece, vamos refletir, fazer a nossa reforma íntima, porque isso tudo vai se constituir em barreiras que vai impedir que as energias equilibradoras passem através de nós, não vão auxiliar a ninguém. Nós vamos bloquear essas energias através de nós. O excesso de alimentação também prejudica as faculdades radiantes. O álcool e outras substâncias tóxicas anulam os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, se nós queremos nos candidatar ao trabalho do passe, nós temos que ter uma disciplina. Em primeiro lugar, com relação à alimentação, para que a gente não vá ao trabalho excessivamente sobrecarregado de alimentação. Nosso organismo vai trabalhar com esses excessos, não vai ter condições de receber energias e direcionar para alguém. Da mesma forma, são o álcool e as outras substâncias tóxicas, que nós temos que escolher se queremos fazer um trabalho no campo do bem. A gente tem que escolher essa disciplina de se conduzir, de anular esses elementos da nossa vida para que a gente tenha uma transmissão de elementos regeneradores e salutares realmente. Se não, melhor não se candidatar, se a gente não se sente em condições, com forças, de deixar de lado alguma viciação, algum excesso dessa natureza, melhor não se candidatar ao trabalho, porque nós não vamos realizar devidamente. E aqui a gente, claro, entende que essa não é a principal condição. Nós sabemos que o equilíbrio mental, das emoções, dos sentimentos, muito mais importante. Mas isso aqui faz parte. E a gente precisa atentar para essa nossa necessidade. Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1865, nos diz: como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer um se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então, qualquer um de nós pode fazer um apelo aos bons espíritos, a Deus, orar, querer o bem de alguém, de um familiar, de um amigo que está ali sofrendo, de um conhecido, de alguém que chega na casa espírita. Qualquer um de nós pode impor as mãos, direcionar essa energia e acalmar a dor.
E as condições que aqui Kardec coloca, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. E aí a gente diz o que é ter fé, né? A fé tem que ser raciocinada. Eu não posso ter fé num trabalho que eu não conheço, que eu não sei como se processa. Daí a gente entender que nós precisamos estudar o mecanismo do passe, como nós faremos em outros momentos, para que a gente possa entender como é que essas energias chegam até nós, como é que elas fazem essa transfusão, como é que se opera essa substituição dessa molécula malsã por uma molécula sã, para que possa a gente atuar com conhecimento de causa e com fervor, porque aí sabendo que nós podemos imprimir um ritmo, uma vontade forte, uma confiança em Deus e com isso realizar essa grandiosa contribuição, os resultados serão bem visíveis a nós mesmos. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Essa afirmação é de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Então, quando nós, pessoas dignas e fervorosas, começamos a pedir através da prece, queremos contribuir, queremos trabalhar no campo do bem, nós conquistamos simpatias de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Olha que notícia maravilhosa. Os espíritos vão se interessar por nós e vão mobilizar-se na extensão do bem, do nosso bem, vão nos ajudar. Muitas vezes nós nem percebemos essa assistência, mas a partir desse momento nós teremos simpatizantes nossos que vão se interessar, que vão estar junto de nós. Muitas vezes, como nos diz André Luiz aqui, nos nossos momentos de sono, quando ele fala, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito. Então, veja bem, as autoridades do nosso meio, do meio em que André Luiz se encontra, designam entidades sábias e benevolentes. Olha que coisa. Essas entidades vão nos orientar indiretamente, através do sono, através da nossa intuição, para a gente prestar atenção quando a gente começa o trabalho do passe, que tipo de sonhos a gente tem. Às vezes a gente lembra que parece que estava numa sala de estudo, parece que estava num hospital, parece que estava num ambiente fazendo alguma coisa, auxiliando. Nós podemos estar, nesse momento, sendo assistidos benevolentmente por essas entidades sábias no mundo espiritual, que estão nos auxiliando para que a gente, quando estiver na carne, quando estiver diante do trabalho, se sinta com confiança, se sinta com segurança e realize um trabalho verdadeiramente consciente. O passe, nos diz Emmanuel, no livro Consolador na questão 99, poderá obedecer à fórmula que forneça a maior percentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem o recebe. Então, isso aqui já desmistifica toda aquela história de que você só pode dar o passe dessa daquela forma. Se você se sente confiante numa fórmula que você já trabalha há muito tempo, se é dessa forma que você sente confiança em estar aplicando um passe, permaneça nesse trabalho, da forma como você está fazendo. Porque aí você vai estar tranquilo para estar direcionando as energias e que seja uma forma que dê tranquilidade também a quem chega, a quem senta à nossa frente para receber essas energias. Porque muitos dos nossos irmãos adentram a cabine de passe sem conhecer o que se passa lá dentro, sem saber qual é o mecanismo de trabalho que é realizado por nós, e de repente se depara com uma pessoa que gesticula muito, que faz muito barulho, que faz muitas... A pessoa pode ficar muito assustada, não confiar naquele trabalho, e muitas vezes até ficar torcendo para que acabe tudo para ela sair dali, quando na realidade ela deveria estar confiante, ali em prece, receptiva, para que pudesse ser beneficiada. Então, vale a confiança. A fórmula é a que forneça a maior percentagem de confiança, nos diz Emmanuel.
Jesus, quando esteve na terra ensinando aos seus discípulos, eles aprenderam muito bem a realizar curas, a doar de si mesmo. E nessa passagem, como nós vemos aqui em Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 e 7, Pedro, dirigindo-se ao Templo Formosa, encontra à entrada alguém que lhe estende a mão. E Pedro, na sua simplicidade, diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Pega na mão da criatura que se dirige a ele, diz: levanta-te e anda. E o homem fica curado. Então nós muitas vezes encontramos mãos erguidas pedindo socorro, pedindo amparo, pedindo assistência, e às vezes nós não temos nada para dar, nem prata, nem ouro, mas podemos dar muito, podemos ajudar sim. Como nos diz Lucas no capítulo 6, versículo 45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então, se nós somos homens de bem, se estamos trabalhando pelo bem, pela nossa reforma, pela nossa transformação moral, nós podemos tirar do bom tesouro do nosso coração o bem e auxiliar. E o trabalho do passe é uma oportunidade da gente auxiliar e servir. Então, nós vamos ficar por aqui nesse estudo, convidando você, se você tiver interesse em continuar conosco, que acesse a nossa plataforma do EAD, ead.sementecrista.org. Lá você vai ter acesso aos vídeos, aos slides, conforme nós apresentamos aqui, e mais algum material que a gente possa colocar extra, alguma informação complementar. Então, nós esperamos que você continue conosco. Até a nossa próxima aula.